Ok, meus queridos e minhas queridas, estamos aqui no consultório, na clínica Masi, aguardando um paciente para nós atendermos. Atendemos também online diversos pacientes em todo lugar do mundo e nós produzimos também um exame chamado tomografia do inconsciente para nós percebermos, por meio desse exame, os seus traumas, seus conflitos, mesmo antes de você nascer, ok? Não reprogramamos a sua mente. Cuidado com essa questão de reprogramar a sua mente. Reprogramar significa anular, às vezes deletar a sua história, e não se pode isso. O que nós precisamos é reescrever, usando a mesma substância da sua história, colocando um significado diferente. Olha a diferença. Cuidado com essa questão de reprogramação mental, inclusive PNL, programação neurolinguística, tudo isso é fundamental para o aspecto cognitivo, mas não se reestrutura a questão emocional. E o que está acontecendo, meus queridos e minhas queridas? Quando eu digo meus queridos, eu estou dizendo uma concordância, e digo também minhas queridas, para não ser assim um bate-papo tão machista, porque a própria gramática concorda com o masculino, né? Então nós estamos aqui com esse bate-papo. Então muito cuidado nessas questões, no que se diz respeito a cuidar da sua mente. Estamos vivendo uma época de muitos aventureiros e aventureiras, né? O que acontece? Eles leem, eles começam a estudar determinados assuntos isolados do seu contexto, às vezes até científico, né? Porque para entender da mente do ser humano, a pessoa tem que entender do corpo. Para entender do corpo, a pessoa tem que estudar, e é um estudo contínuo. Até certo ponto, não se compreende o ser humano nunca na sua integridade. Uma outra coisa também que está muito trazendo uma reflexão de preocupação é que muitas pessoas estão entrando por um viés quase que sem retorno no que se diz respeito a cuidar da mente. Sempre temos reafirmado, estamos também vivendo uma época de invasão, de reestruturação, vamos dizer assim, de um retorno a uma imagem daquilo que eu desejo, principalmente as mulheres. Muito cuidado, estamos vivendo uma época de retoque, botox. Olha, não queremos aqui condenar ninguém, não queremos aqui trazer automaticamente nenhuma preocupação, nem contra as atitudes, mas muito cuidado, não se deixe mexer em seu rosto, a não ser por uma questão de necessidade. Muito cuidado, porque quando você toca em seu rosto, você está vivendo que sem a necessidade, você está vivendo ou o que o outro jogou em você, ou você está vivendo uma perspectiva de beleza inatingível, que o Augusto Cury usa, PIB, programa inatingível de beleza. Então o que acontece? E você está sem perceber, você está sendo prejudicada. Eu não sei se você observa nas redes sociais alguns casos inclusive recentemente eu vi uma menina que foi fazer uma interferência, uma programação, no aspecto de mudança de coloração de pele, e depois virou um absurdo. Muito cuidado, não entregue sua mente, não entregue seu corpo para as pessoas que não têm realmente uma capacidade profissional, e também não entregue seu corpo nem a sua mente a não ser por uma necessidade. Olha aqui, vou afirmar algo aqui que vocês podem até notar, meus queridos e minhas queridas. Toda interferência de cirurgia da
do corpo, se não houver uma interferência psíquica para saber se existe alguma fantasia que você queira fazer com o corpo que não é realidade, ela se torna doentia. A estética tem que estar ligada ao quê? Aquilo que é necessário, mas infelizmente não. A estética está ligada àquilo que eu gostaria de ser, o como eu gostaria de ser e me parecer perante os outros. E nesse aspecto, minhas queridas mulheres, principalmente mulheres, as mulheres têm sofrido demais, porque as mulheres competem entre si. Inclusive, um dos conteúdos clínicos que existe na estrutura da psique da mulher, já falamos e reafirmamos, o homem vê o mundo assim, a mulher vê o mundo assim. O dia que você entender isso, seus relacionamentos vão ter um novo sentido. Você não vai mais brigar com ninguém, não vai mais fazer com... Por quê? O mundo da mulher é estranhamente estranho, inversamente proporcional ao mundo do homem. O dia que o homem entender isso, vai começar a entender melhor a mulher. O dia que a mulher entender isso, vai deixar de ser tão, até certo ponto, com os homens, né? Mas parabéns às mulheres, são as pessoas mais maravilhosas do mundo que existe. Então nós estamos vivendo um momento de muita tensão nesse aspecto. Eu não sei se vocês observam, a mídia promoveu para nós notificações profundas, concernente saúde, concernente orientações, tá? E de repente a pessoa de forma isolada ouve ou vê alguma publicidade na mídia concernente à saúde do corpo, no aspecto fisiológico, ou então a mudança de estética de alguém por uma interferência, e a pessoa sem ter maturidade de filtro desse aspecto, o que acontece? Se integra e se entrega a isto de forma definitiva. Inclusive, eu quero parabenizar alguns profissionais com muita consciência que quando dá uma orientação, ele diz, olha, minha orientação é assim, mas isso não quer dizer que você não precisa procurar um médico ou um especialista nessa questão. É apenas orientação. Porque, afinal de contas, todo mundo quer interferir na vida de todos, por quê? Eu vou afirmar algo aqui, aliás, eu vou afirmar de forma não dogmática nem absoluta, mas de forma relativa. A saúde está virando um comércio. A saúde está sendo comercializada. Por trás disso existe o quê? Um sistema financeiro financiado pelas próprias indústrias farmacêuticas e aquele pano de fundo. Existe um domínio sobre isso. Muito cuidado, a saúde não pode tornar-se comercial. A saúde é algo muito sério. Saúde está ligada ao quê? A existência está ligada à vida. Então a sua saúde é fundamental. Então muito cuidado. Antes de procurar alguém, um profissional, você precisa saber quem é esse profissional. Observe quem é esse profissional. Outra coisa aqui que é cuidado, às vezes você, minha querida, tem amigas muito íntimas e de repente essa amiga fez um procedimento com fulano de tal, aí deu certo, aí você, confiado nessa palavra dessa amiga, sem pesquisar quem é o profissional ou quem é a profissional, você vai fazer o mesmo procedimento e de repente percebe que sua vida tornou-se um inferno. O que é um inferno? O inferno não é um lugar geográfico, não. Eu creio no inferno no estado mental de vida, nesse aspecto de existência neste mundo. Existe o inferno escatológico, que é aquele pós-túmulo, é outro caso, religioso. Mas o inferno na sua vida, às vezes, é você mesmo que produz. Por quê? O maior inimigo que nós temos somos nós mesmos e, às vezes, com todo respeito, nós somos os demônios de nós mesmos. Tá? Inclusive, conto uma história, as pessoas que já ouviram demais, que o diabo ia passando, bem legal assim, suviando,
e tá bem light, né? E ele viu um burrinho próximo a uma venda, amarradinho, um burrinho, que a gente chama de burrículo, e ele foi e soltou, como se fosse um diabo peralta, soltou aquele burrinho. O burrinho foi, saiu e tinha um milho do lado da venda e o burrinho comeu aquele milho natural, estava com fome. De repente o dono do milharal foi e matou o burrinho. Olha aqui, o dono do burrinho veio e matou o homem que matou o burrinho. Os filhos do homem que foi morto porque matou o burrinho, matou mais alguém da família do outro assassino. Conclusão, essa história, um óbito de mais ou menos quase 10 pessoas. E no velório, começaram as pessoas a gritar, foi o diabo, Satanás, onde é que tu estavas, Deus? E culpando todo mundo. Naquele exato momento que estava aquela discussão do óbito, no momento do velório, o homem levantou e fez o discurso de advogado de defesa do diabo. Olha, não, automaticamente eu quero dizer a vocês que não foi o diabo que fez isso, essa catástrofe não. Aí quando ele fez aquele argumento, aquele conteúdo bem legal, argumentativo, alguém perguntou, mas por que você tem tanta certeza que não foi o diabo? Ele disse, porque eu sou o diabo. E a única coisa que eu fiz foi soltar um burrinho. Todas as demais coisas que aconteceram é um produto da atitude humana. É um produto da atitude humana. Então é por isso que nós precisamos entender que nós não somos, como a mitologia diz, que nós fomos criados pelos deuses, que os deuses no Olimpo brinca como se fosse um xadrez na perspectiva do ser humano. Não, nós não somos. Nós somos pessoas que, a partir do momento em que você teve a alegria de nascer, apesar que é o primeiro trauma, mas é uma alegria posteriormente, porque existir na vida é uma coisa gostosa, é gostosamente gostosa, apesar de todas as dores que existem. Mas você sabe por quê? Porque você percebe que na existência você tem um prazer de saber o que é gostoso e o que não é, o que é seco, o que é molhado, o que é nutrição, o que não é nutrição, o que é amor. Então nós temos esse discernimento e, acima de tudo, nós temos a consciência que existimos. Ora, então, esse presente da vida é maravilhoso. Agora, dentro dessa perspectiva, você tem que entender o seguinte: é você que constrói a sua própria história. Agora, essa história nossa, ela é influenciada pelo nosso conteúdo psíquico antes de nascer e nas fases críticas da formatação do conteúdo da mente humana do desenvolvimento da criança. É assunto para outra oportunidade que nós já falamos por aí várias e várias. Inclusive eu gostaria de pedir encarecidamente às pessoas que estão agora, vão passar por essa live, qualquer temática que eu solto nos nossos bate-papos, quando a temática é substancial, nós já falamos sobre essa temática nas nossas redes sociais. Temos quase 500 postagens no Instagram, dr minúsculo ponto Maurício Ferraz Abad. Você pode nos acompanhar os assuntos importantes concernentes a essas temáticas ligadas à vida. Então, o que acontece? Nós, dentro dessa questão, nós somos o quê? Não somos passivos em relação à vida, a não ser que a sua passividade resultou de uma zona de conforto da existência. Porque o ser humano, ele tem medo, ele tem receio de enfrentar o que é novo. A maior parte dos nossos pacientes, eles dizem para mim, doutor, apesar que eu sou um homem totalmente realizado na vida, mas eu tenho medo de deixar essa situação onde eu estou. Vocês percebem que nós vivemos uma época que a zona de conforto, existe muito mais habitantes na zona de conforto do que aqueles homens, o ser humano, quando eu digo homens, no aspecto antropológico, cultural, referindo assim homem e mulher, que enfrentam a vida, que quer sair da zona do conforto. Porque a zona do conforto, todo mamífero bem alimentado, a tendência dele é dormir. A tendência dele é ficar... E outra coisa, existem também as hibernações temporárias,
que nós queremos aqui jogar principalmente a questão políticas, tá? Nós temos os famosos ursos polares da política, que de 4 em 4 anos eles saem e produzem algo que o ser humano imagina que é uma perspectiva real e traz sobre nós uma consciência de um discurso completamente esvaziado de responsabilidade. Como o ser humano é um ser imaturo, concernente à vida e acha que a política você não tem nada a ver, mas você fique sabendo que os políticos é que conduzem a sua vida no aspecto da existência. Esses vêm, fazem o seu manuseio total e após usufruir do seu sangue, que é o voto, que é o único poder que o único poder que você tem de mudar a sociedade é pelo voto. Pelo voto, tá, gente? Pode saber disso. E as pessoas que você coloca lá vão te representar. Outros assuntos que nós temos nas redes sociais que nós falamos sobre isso. Então aí de 4 em 4 anos, você depois hiberna de novo. E às vezes o ser humano, o que acontece? Ele não quer sair da zona de conforto. Olha para você ver que a maior dificuldade que às vezes o homem enfrenta é de procurar ajuda. E aqui lá se vai uma palavra para os machistas. Cuidado, existe uma grande diferença entre macho e homem. Olha, o macho é aquele que é formatado quase que no genital. Ou seja, ele é dirigido pelo aspecto libidinoso da sexualidade. Esse é o macho. É aquele que não dá o braço a torcer, aquele que parece que, não, eu não preciso de ajuda. Inclusive, estes machos machucam o outro, como eu estou dizendo, o outro pode ser homem e mulher, no relacionamento. Quando você vive pelo macho, você está totalmente adoecido. Você está vivendo a vida de qualquer outro animal, tendo a consciência, mas sem exercê-la. Então, agora, e o homem? É aquele homem, ele tem consciência que ele é macho. Só que dentro do homem está o macho. Ó, aqui está o homem, dentro do homem está o macho. Mas o macho, ele não pode conter o homem. Porque quando o homem ele alcança a maturidade no que se diz respeito à sua própria consciência e lucidez de reflexão sobre a vida, ele sabe até onde o macho ir. Então aquilo, outra coisa também, mulheres, cuidado para que vocês não venham ter relação com os machos machistas. O sufixo ista é produzido exatamente da ideologia do macho. E quando você perceber, minha querida, presta atenção, não é a sexualidade somente, mas, minha querida, quando você perceber que em qualquer início de relacionamento o homem quer dominar você, querer interferir na sua vida, inclusive qualquer tipo de relacionamento, quando você relacionar, não permita a si mesmo, nem mulher nem homem, que alguém venha invadir sua privacidade, principalmente no que se diz respeito à sua vida pessoal. Ah, não, o macho adoecido diz para a menina quando começa a namorar, eu não quero mais suas amizades, eu quero controlar o seu Instagram, seu Face, eu quero controlar a sua vida, controlar suas roupas, tudo. Olha, machismo. E a mulher também, dentro de uma questão não feminista, mas dentro de uma questão de posse, porque é insegura em você mesmo, projeta no indivíduo que está ao seu lado um controle, tentando ter um controle doentio no aspecto de relacionamento. Primeiramente, quando você começar uma relação, namorar, deixe o outro ter a vida paralela, vida livre, com responsabilidade. Vida livre com responsabilidade. Você não vai interferir na vida pessoal de ninguém quando você começa a relacionar. Mas eu não aceito, em festa, outro. Não, gente. Ele tem que me dar relatório. Gente, relatório é coisa de polícia e bandido. Todas as vezes aqui vai para as mulheres, viu? Todas as vezes que você pede relatório à pessoa que está ao seu lado, onde foi, para quem foi, o que aconteceu, você está sendo policial e está transformando a pessoa que está ao seu lado em bandido e vice-versa. Gente, relacionamento é cada um tem uma vida própria, individual, sem
permitir que haja essa invasão destrutiva. Porque no momento em que você invade, você começa a projetar a sua fragilidade de ciúme doentio. Todo ciúme não é que eu ciúme do outro. Eu sou inseguro referente a mim mesmo. Eu vejo todas as demais pessoas uma ameaça para mim. Então nós, em nossa vida, o que acontece? Nós não somos brinquedos jogados no mundo pelos deuses do Olimpo que nos faz como peça de xadrez, não. Nós somos pessoas que precisamos refletir sobre a nossa vida. E outra coisa, meus queridos, e cuidar da saúde, cuidar de si mesmo é algo que é necessário. Enquanto eu não tiver uma reflexão de cuidar de mim, eu não vou ter cuidado de outro. Quer ver? No nosso exame de tomografia do inconsciente, há uma questão que a gente pergunta: quais são as pessoas mais importantes para você? Aí o paciente diz: fulano, ciclano, fulano, e coloca Deus, Deus, maravilha. E no final, eu pergunto: está faltando alguém? Não, não está faltando alguém. Eu falo: você tem certeza que está faltando alguém? Não. E você? Ah, mas olha, gente, você não pode importar-se com o outro se você não importar-se consigo mesmo. Ó, a palavra importar-se, já entendeu isso? Portar-se dentro de si. Portar-se dentro de si. Então, se você não importar-se consigo mesmo, como que você vai estender o que você não é para os outros? Você vive constantemente uma mentira. Agora, você sabe quando que acontece isso? É quando você importa mais com os outros do que com você? É porque você quer ser reconhecido pelo que você faz. Cuidado para que a sua vida não seja construída pelo seu fazer. É um assunto legal. Não seja construída pelo seu fazer, que origina às vezes o ter, mas no ser está morto. Muito cuidado. Esse assunto nós já falamos nas redes sociais. Procure aí que você vai realmente se encantar com nossas falas sobre isso. Então, todas as vezes em que você não importa-se para dentro de si mesmo, para ver no outro, não o valor do outro, mas uma extensão daquilo que você é, você está cada dia adoecendo e nunca o outro vai valorar você. Eu gosto muito da expressão valorar. Existe uma grande diferença. Valorar é o que eu sou. Eu não tenho preço. Valorizar é aquilo que eu tenho um preço. Eu posso comprar e eu posso pagar. O ser humano está no aspecto de valorar. A filosofia, existe uma parte quando nós estamos dando aula, ministrando aula sobre axiologia, que é a filosofia dos valores, que está muito acima dessa questão de preço. O ser humano não tem preço. Não se venda. Agora, quando eu digo não se venda, é claro que você vai dizer assim: não, mas eu nunca me vendi para ninguém, doutor Maurício. Mas você se vende quando você estabelece um relacionamento de dependência emocional. Você está se vendendo, viu? Muito cuidado. A partir do momento, meu querido e minha querida, que qualquer relacionamento te tire a paz, corte esse relacionamento. Um relacionamento é para ampliar você no seu aspecto de pessoa, tá? É por isso que casamento não é finitude, não é morrer pelo outro. Casamento não é finitude. Casamento também não é completude. Essa questão de dizer que o outro me completa, isso não existe não, hein? Quando a Bíblia fala sobre aquela primeira cirurgia, que a gente vamos chamar de clone feminino, que Deus fez Adão dormir e tirou dele uma costela, na verdade, aquilo ali é no sentido espiritual, não psíquico. É totalmente diferente, viu? Aquilo ali é no sentido de projeto de Deus. A mulher significa mínima coisa dentro da Bíblia. Agora, muito cuidado. O outro casamento não é finitude, não morro por outro. O casamento também não é completude, ninguém me completa. O casamento é amplitude. Eu me amplio junto com o outro. Eu continuo sendo eu. O outro continua sendo ele ou ela. Crescemos, ampliamos nossos mundos sem individualismo.
preservando a nossa individualidade. A diferença, individualismo só pensa em mim. Individual, estou pensando em mim, mas você tem um lugar nesse pensar em mim, cada um no devido lugar. E você sabe quem coloca o relacionamento saudável nos lugares? É o amor próprio. Puxa, gente, o amor próprio, inclusive no exame de tomografia do inconsciente, 99% dos pacientes não têm amor próprio. O que é amor próprio? Não é egoísmo não, hein? Amor próprio é a pessoa não saber quem é, o amor próprio é a pessoa não entender seus valores, o amor próprio é você, inclusive esse amor que nós estamos falando aqui não tem nada a ver com amor HP, nem amor eros, nem amor filial. É aquela parte do amor em que nós temos consciência de quem nós somos. Amor próprio está baseado na questão do valorar. Olha, gente, por favor, pensemos sobre essa questão. Então, de qualquer forma, nós estamos aqui aguardando o nosso paciente chegar. Agora às 10 horas vamos atender. Então, o que eu gostaria de terminar a nossa live? Vamos fazer sempre live quando nós estivermos aqui. Inclusive, você que está vendo essa live, passe para outras pessoas. Eu sou leigo nesse assunto de live. Eu comecei agora, a minha secretária está me dando suporte, mas por favor, mande para as pessoas sobre essa questão. Então, na nossa existência, lembremos disso. A existência é o maior presente que a vida nos dá. E dentro dessa existência, aí está a vida. E dentro dessa vida, você sabe que você tem que cuidar de você. Dentro dessa perspectiva também, você não pode, por favor, conforme falamos no início da live, não vá mexer na sua estrutura anatômica, física, pelo toque da estética, sem que haja uma necessidade. Estética é o toque do homem tentando produzir em você a mulher ideal, da qual não existe. Essa mulher ideal que você imagina dentro de você não existe. Este homem também ideal que você imagina que um dia você vai se relacionar, também não existe. Agora, dentro desse idealismo do que eu desejo e da realidade, nós o que? Construímos uma relatividade na consciência de um relacionamento e os dois vão ampliando a si mesmo dentro dessas questões. Coisa maravilhosa, né? Então, fechando por hoje, eu pergunto a você, você tem cuidado de você mesmo? Muito cuidado, gente, cuidado de você mesmo. Inclusive, uma das coisas que eu mais observo é que muitas pessoas, eles querem demonstrar o que não são, com medo ou receio, porque existe duas espécies de medo, o medo biológico, que é a preservação da espécie, esse medo o ser humano deve ter e preservado, né? Inclusive, uma das coisas que precisamos ter muito cuidado, nós falamos sobre isso, muitos assuntos, principalmente fases da estrutura infantil, na formação. Como formatar seu filho de forma saudável? Temos aí nas redes sociais conteúdo sobre isso. A criança nasce sem medo, por favor. Então é nós que produzimos nela um medo normal de preservação e às vezes, querido homem na função de pai, querida mulher na função de mamãe. Às vezes nós produzimos nos nossos filhos um medo exacerbado, que são as nossas fobias em relação à vida, produzimos nos nossos filhos quando nós damos aquele grito. Olhe para você ver. Então é preciso você se cuidar, principalmente as mulheres. Mulheres, se cuide. Eu não sou, olha aqui, eu não sou contra feminismo, mas eu sou muito mais o feminino. Todo sufixo ismo é uma ideologia dominante. Não esqueça isso, tá? Muito cuidado com o sufixo ismo. Até o cristianismo pode ser um sufixo dominante, porque o cristianismo tornou-se religiosidade dominante, manipuladora, e infelizmente nós podemos até afirmar que Deus está morto, tá? Quando eu digo que Deus está morto, usando assim uma linguagem de Nietzsche, na moral do rebanho, é dentro dessa concepção religiosa. Agora você tem esse cuidado, cuide-se, por favor, não deixe a coisa chegar na última instância em que o socorro, quando chegar, você já esteja esvaindo no último suspiro da vida, principalmente a vida psíquica. Principalmente a vida psíquica.
Cuide. Seu lado físico, seu lado da psique, da mente humana. Procure ajuda clínica. Qualquer problema que você começar a enfrentar no relacionamento com você mesmo, que é o mais determinante, intrapessoal. Qualquer problema que no início você começar a enfrentar no relacionamento interpessoal, você e o outro, o problema do outro está em você. Então procure ajuda até que você possa construir um relacionamento que ambos vão se ampliar e cada dia você se conhecer. Em relação ao mundo do conhecimento, nós somos não homo sapiens, nós somos homo girinos. Cada dia eu digo isso nas aulas de filosofia. Meninos, eu sou homo girinos. Eu ainda estou desenvolvendo a minha capacidade de ser homo sapiens, porque homo sapiens não é o cognitivo está bem. Homo sapiens, eu substituo a palavra conhecimento pela sabedoria, que é a forma correta, saudável de usar o conhecimento. Nosso paciente acabou de chegar, nós vamos atender. Até a próxima e um beijo no teu coração. E todas as pessoas que entraram e saíram, nós estamos por aí. Essa live vai ficar, vou pedir à secretária para poder colocar nas minhas redes sociais, para você poder ouvir. Até a próxima, um abraço no seu coração.